No próximo capítulo da novela Mania de Você, Viola, desesperada para manter o que considera seu por direito, aceita o acordo proposto por Luma, mesmo relutante. Ela acredita que Luma tem segundas intenções e começa a vigiar cada passo da rival. Rudá, por outro lado, tenta apaziguar a situação. Luma mudou, Viola. Ela só quer resolver as coisas de forma justa, afirma ele. Mas Viola, desconfiada, reage. Mudou? Não me faça rir, Rudá. E desde quando vocês ficaram tão próximos assim? Enquanto isso, Mavi descobre que Luma contratou um renomado advogado para ajudar a comunidade. Ela está se preparando para uma guerra, comenta Mavi, furioso. Longe dali, Mércia finalmente descobre o paradeiro de Rudá, após semanas de busca. Em um movimento inesperado, ela decide confrontá-lo, mas é recebida com frieza. Você não deveria estar aqui, Mércia, diz ele cortante. Enquanto isso, Daniel tenta se aproximar de Michelle, usando todo o seu charme para conquistá-la. Porém, Michelle é firme e reafirma seu compromisso com Cristiano. Não adianta, Daniel. Meu coração já tem dono e não é você. A rejeição não diminui a determinação de Daniel, que promete não desistir. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente de onde você está assistindo esse vídeo. Viola, cada vez mais paranoica, começa a acreditar que Rhodes está apaixonado por Luma. Ele não tira os olhos dela, murmura cheia de ciúmes. Mas a situação piora quando ela flagra Luma se insinuando para Rudá. Eu sabia. Essa mulher não presta, exclama Viola, sentindo-se traída. Em paralelo, Iberê faz uma revelação a Rudá e Moema que muda completamente o rumo da história. Há algo que vocês precisam saber. Algo que foi escondido por anos. Começa ele, deixando os dois em choque. No meio de tantos conflitos e reviravoltas, cada personagem parece caminhar para um confronto inevitável, onde as máscaras cairão e os segredos finalmente virão à tona. Daniel protagoniza um dos momentos mais marcantes ao demonstrar sua imensa generosidade e o amor que nutre por Michelle. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e pessoais, ele decide abrir mão de quase todas as suas economias, transferindo R$30 mil para que Michelle consiga contratar, com urgência, um advogado para defender Cristiano, que está preso em Portugal. Daniel, que já havia comprometido boa parte de seus recursos para pagar um advogado renomado e ajudar a comunidade local a resistir à desapropriação de suas casas para a construção de uma estrada, encontra-se em uma situação financeira delicada. Para agravar ainda mais sua condição, Mavi aproveita a oportunidade para sabotar sua reputação profissional. Ele espalha rumores entre empresários influentes da região, dizendo que Daniel gastou milhões para corrigir erros em um projeto de resort. Essas mentiras não só prejudicam sua imagem, como também dificultam sua busca por novos contratos. A crise financeira de Daniel se torna mais séria quando ele enfrenta a possibilidade de rescisão de um contrato com um condomínio de luxo, um de seus principais projetos. Com essa ameaça pairando sobre sua carreira, ele poderia ter escolhido priorizar seus próprios interesses. Contudo, ao perceber o desespero de Michelle e o sofrimento de Cristiano, ele toma uma decisão altruísta e inesperada. Enquanto isso, Cristiano enfrenta um cenário aterrorizante na prisão. Ele sofre uma surra brutal de outros detentos, ficando gravemente ferido e abalado emocionalmente. Sem perspectivas, ele começa a perder as esperanças. Sua situação piora ao ser transferido para outra penitenciária, ainda mais distante e com condições ainda mais precárias. Apesar de sua situação física e psicológica debilitada, Cristiano consegue entrar em contato com Michelle, que fica devastada ao saber o estado do namorado. Antes de continuar com o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que sair um vídeo novo da novela. Michelle, desesperada para ajudar Cristiano, se sente completamente impotente. Ela sabe que precisa de um advogado competente,
mas não tem condições financeiras para arcar com os custos de sua defesa. É nesse momento que Daniel decide agir. Mesmo com seu amor por Michelle sendo até então platônico e não correspondido, ele resolve colocar suas necessidades em segundo plano para ajudá-la. Ele verifica sua conta bancária e, mesmo sabendo que ficará praticamente sem recursos, realiza a transferência de R$30 mil. Quando Michelle recebe o dinheiro, ela se surpreende com a quantia e questiona Daniel sobre a origem dos recursos. Ele, para não preocupar a amiga, mente dizendo que recebeu um adiantamento de um novo projeto. Apesar de sua situação financeira crítica, Daniel insiste que Michelle não se preocupe com ele e pede que ela use o dinheiro exclusivamente para ajudar Cristiano. Tocada pela atitude de Daniel, Michelle fica sem palavras para expressar sua gratidão. Ela sabe que ele sacrificou muito para ajudá-la e o gesto a emociona profundamente. Daniel, por sua vez, mantém a postura altruísta e tranquiliza Michelle, afirmando que o mais importante é que Cristiano receba uma boa defesa e que ela não precise carregar o peso do sofrimento sozinha. O gesto de Daniel não passa despercebido por quem acompanha a trama. Sua decisão, embora arriscada, demonstra o quanto ele está disposto a ir além para ajudar Michelle, mesmo que isso o coloque em uma situação ainda mais complicada. Por outro lado, a história de Cristiano e Michelle ganha novos contornos. A contratação do advogado, graças à ajuda de Daniel, dá início a uma batalha jurídica intensa. O advogado, experiente em casos internacionais, trabalha para provar que Cristiano é inocente das acusações que o levaram à prisão. Aos poucos, o trabalho da defesa começa a surtir efeito e Cristiano recupera a esperança. Michelle, que sempre viu Daniel como um amigo leal, começa a enxergá-lo sob outra perspectiva. O sacrifício feito por ele revela um lado de sua personalidade que ela nunca havia percebido completamente. Essa nova visão cria um vínculo ainda mais forte entre os dois, embora Michelle ainda esteja emocionalmente dividida devido à situação de Cristiano. Enquanto isso, os problemas de Daniel continuam a se acumular. A sabotagem de Mavi começa a ganhar força e ele precisa lidar com os impactos diretos em sua carreira. Apesar disso, ele não se arrepende de sua decisão e mantém o foco em ajudar Michelle e Cristiano. Sua resiliência e determinação em enfrentar as adversidades sem perder sua essência altruísta tornam Daniel um dos personagens mais inspiradores da trama. O desenrolar dessa história promete muitas emoções para os próximos capítulos de Mania de Você. A relação entre Daniel, Michelle e Cristiano se aprofunda, enquanto a luta pela liberdade de Cristiano se torna um ponto central na narrativa. Além disso, a rivalidade entre Daniel e Mavi segue aquecida, com novos desdobramentos que podem mudar o rumo da trama. Ao decidir sacrificar suas próprias finanças e arriscar sua carreira para ajudar Michelle, Daniel não apenas prova seu amor por ela, mas também se torna um exemplo de altruísmo e coragem. Sua jornada inspira quem acompanha a novela a refletir sobre o poder das escolhas feitas com o coração. A atitude de Daniel é um marco não apenas na trama de Mania de Você, mas também na construção de um personagem que transcende os limites do amor platônico e do altruísmo. Sua decisão de ajudar Michelle, mesmo colocando em risco sua estabilidade financeira e pessoal, é um ato de coragem que evidencia o verdadeiro significado de empatia e sacrifício. Ele demonstra que o amor não se resume a palavras ou promessas, mas a ações que priorizam o bem-estar do outro, mesmo diante das maiores adversidades. Esse gesto de Daniel não apenas fortalece o vínculo entre ele e Michelle, mas também cria uma nova dinâmica emocional na trama, que agora se desenrola em torno das consequências de suas escolhas. Michelle, ao perceber a profundidade do sentimento de Daniel, se vê compelida a reavaliar sua percepção sobre ele, questionando-se se, por trás do amigo leal, não está um parceiro com quem ela poderia compartilhar algo mais profundo. Essa transformação de Michelle,
Ao mesmo tempo em que lida com o sofrimento de Cristiano, adiciona camadas emocionais à narrativa, tornando-a ainda mais cativante. Por outro lado, a trajetória de Daniel também lança luz sobre as dificuldades de manter princípios em um mundo cercado por rivalidades e traições. A sabotagem de Mavi é um lembrete constante de que atos nobres muitas vezes vêm acompanhados de desafios ainda maiores. No entanto, é justamente a capacidade de Daniel de permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante de tantos obstáculos, que o torna um personagem tão admirado. Ele se recusa a se deixar abater, equilibrando seus problemas profissionais com a dedicação ao que realmente importa, as pessoas que ama. Enquanto a trama avança, o público é convidado a refletir sobre temas universais, como o valor da amizade, o poder do sacrifício e a complexidade das relações humanas. Mania de Você não é apenas uma novela sobre conflitos e romances, mas também uma lição sobre como decisões tomadas com o coração podem ressoar de forma poderosa na vida de todos ao redor. Daniel, ao escolher colocar Michelle e Cristiano acima de suas próprias dificuldades, torna-se o exemplo vivo de que a generosidade é uma força transformadora, capaz de mudar não apenas destinos individuais, mas também a forma como enxergamos o mundo. Com esse ato, Daniel não só inspira os personagens ao seu redor, mas também os espectadores, que se veem refletidos em suas escolhas. Ele nos ensina que, mesmo em tempos de dificuldades, é possível encontrar forças para ajudar o próximo, mostrando que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou na carreira, mas nos laços que construímos ao longo da vida. No capítulo de quarta-feira, Viola, tomada pela raiva e pela traição de Luma, decide expulsá-la da comunidade. "Você não tem mais lugar aqui", grita, deixando Luma sem palavras. Enquanto isso, Mavi exige que Volney se afaste do resort e, principalmente, da vida de Mércia. "Você está colocando tudo a perder, Volney. Se não se afastar, vou tomar medidas mais drásticas", ameaça ele, desconfiado de suas intenções. Volney, sem entender a gravidade da situação, tenta se justificar, mas Mavi já tomou sua decisão. Rudá, preocupado com o futuro da comunidade, conversa com Viola. "Não podemos abrir mão do dinheiro de Luma. A comunidade depende disso", afirma ele, tentando convencer Viola a reconsiderar sua atitude. Porém, Viola se mantém firme em sua decisão, acreditando que os fins justificam os meios. Enquanto isso, Cristiano é agredido na prisão, sua vida mais uma vez tomando um rumo trágico. Rhodes, sabendo do sofrimento de Luma, a acolhe em sua casa, oferecendo-lhe um refúgio temporário. "Você não está sozinha", diz ele, tentando dar-lhe algum conforto. Hugo, atormentado por seu casamento conturbado, desabafa com Robson. "Sinto que estou perdendo tudo, mas não sei o que fazer", lamenta ele, buscando uma solução. Lady, curiosa, consegue acesso ao celular de Marlette e descobre mensagens comprometedoras, algo que pode mudar os rumos de sua vida. Por fim, Luma, depois de passar por tantos altos e baixos, decide voltar para casa, mas as coisas nunca mais serão as mesmas. Ela sabe que a estrada à frente está cheia de obstáculos. No capítulo de quinta-feira, Luma, determinada, enfrenta Mavi e pede que ele deixe Rudá e Viola em paz. "Eles não merecem sua perseguição. Já sofreram demais", afirma, sua voz cheia de convicção. Mavi, no entanto, ignora o apelo, focado em seus próprios interesses. Enquanto isso, Rhodes intervém em defesa de Luma, enfrentando Viola. "Você está sendo injusta. Luma só quer ajudar", argumenta, mas Viola, desconfiada, não se convence. A tensão entre os dois cresce, colocando suas lealdades à prova. Em meio a isso, Michelle surpreende ao elogiar Daniel, reconhecendo seu charme e carisma. "Você tem algo especial", admite, embora suas palavras pareçam confundir seus próprios sentimentos. Du e Fátima, em um momento de cumplicidade, trocam confidências sobre o amor.
Às vezes, amar significa abrir mão, diz Du, enquanto Fátima reflete sobre suas próprias escolhas. Hugo, por outro lado, fica surpreso com uma atitude inesperada de Diana. Nunca pensei que você fosse capaz disso, diz ele, intrigado e curioso para entender suas motivações. Enquanto isso, Lady, com um brilho de determinação nos olhos, afirma a Isis e Sirley que sabe exatamente o que fazer com Marlete. Ela não vai sair impune, garante, deixando claro que está pronta para agir. Por fim, Viola tenta impedir os planos de Mavi, sabendo que a construção da estrada pode destruir a comunidade. Você está brincando com as vidas de todos aqui, acusa, iniciando um embate que promete redefinir os rumos da história. No capítulo de sexta-feira, Gael, sempre atento, registra uma atitude suspeita de Viola sem que ela perceba. O vídeo capturado por ele é preocupante e Luma, ao assisti-lo, rapidamente alerta Mavi. Viola está em perigo e você precisa agir antes que algo grave aconteça, avisa, tentando evitar o pior. Enquanto isso, Daniel surpreende ao apresentar uma ordem judicial que interfere diretamente nos planos de Mavi. Isso é um absurdo. Quem você pensa que é para me desafiar? Explode Mavi, sentindo sua autoridade ser desafiada. A tensão entre os dois fica evidente. No núcleo romântico, Viola e Bella começam a perceber o clima entre Michelle e Daniel. Hugo, em um momento de vulnerabilidade, confessa a Diana que chegou a imaginar que ela o estivesse traindo. Eu sei que foi errado pensar isso, mas não consegui evitar, admite em busca de reconciliação. Diana, surpresa, tenta entender os sentimentos dele. Mércia, por sua vez, decide ir ao encontro de Volney. A conversa é tensa, com ambos guardando segredos que podem mudar o rumo da trama. Rudá, tomado pela raiva, confronta Iberê sobre decisões recentes. Você precisa começar a se explicar. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo. Exige, determinado a obter respostas. Por fim, Mavi afirma a Luma, com frieza, que sabe exatamente como impedir a união de Viola e Rudá. Eles não vão ficar juntos. Eu tenho um plano e você não vai me impedir, diz, deixando Luma preocupada com o que está por vir. No capítulo de sábado, Mavi, desconfiado, se recusa a revelar seu plano a Luma, mesmo diante da insistência da jovem. Algumas coisas precisam permanecer em segredo, diz, enigmático, deixando Luma ainda mais preocupada com o que Mavi pode estar tramando. Enquanto isso, Volney, em uma jogada ousada, tenta convencer Iberê a entregar Mavi. Ele está indo longe demais. No núcleo cômico, Evelyn fica horrorizada ao visitar o apartamento alugado por Tomás. Tomás, sem graça, promete que vai resolver a situação, mas Evelyn já perdeu a paciência. Lady, sempre queia de insinuações, brinca sobre a possibilidade de Berta e Sirley formarem um casal. Vocês fariam uma dupla e tanto, provoca, arrancando risadas desconfortáveis e olhares constrangidos. No romance, Diana, cansada das inseguranças de Hugo, exige que ele repense suas atitudes. Se quer que isso funcione, precisa confiar em mim e parar com essas suposições absurdas, diz firme, deixando Hugo sem palavras. Edmilson, sem querer, atrapalha o romance florescente entre Du e Wagner, surgindo nos momentos mais inoportunos. Para piorar, Hugo contrata Edmilson para trabalhar no resort, garantindo que ele estará ainda mais presente na vida de todos. Por fim, Mavi revela uma nova bomba ao mostrar a Luma uma foto de Filipa. Ela está grávida e o pai é Rudá. Viola, que parecia estar pronta para o dia mais importante de sua vida, surpreende a todos ao deixar Rudá esperando no altar. A decisão de abandonar o casamento é impulsionada por dúvidas e inseguranças que estavam escondidas em seu coração. Porém, o que ninguém esperava era que essa escolha a colocaria em uma jornada perigosa e inesperada. Após abandonar a cerimônia, Viola foge para a mata, buscando um momento de solidão. Porém, a situação toma um rumo trágico
quando ela escorrega e cai em uma ribanceira. Ferida e desorientada, ela é resgatada por Mavi. Em vez de levá-la de volta para casa, ele decide mantê-la presa em um bunker escondido, onde antes Mércia também foi mantida refém. No bunker, Mavi não só aprisiona Viola, como também a submete a uma série de medicamentos que alteram seu estado mental. Ele a convence de que Rudá é um homem perigoso, capaz de crimes terríveis. Enquanto isso, todos em volta estão desesperados para encontrar a jovem desaparecida, especialmente Rudá, que sente culpa e responsabilidade pelo que aconteceu. Enquanto isso, o drama continua fora do bunker. Filipa, uma fisioterapeuta portuguesa, chega ao Brasil trazendo uma bomba. Ela está grávida de Rudá. Com a ajuda de Mavi, Filipa descobre o paradeiro do pescador e decide confrontá-lo no dia do casamento. Durante a cerimônia, ela invade o local e acusa Rudá de tê-la abandonado grávida em Portugal. A revelação causa um escândalo, deixando todos em choque, especialmente Viola, que estava prestes a se casar com ele. Após muito esforço, Rudá finalmente descobre o paradeiro de Viola com a ajuda de Luma. Eles invadem o bunker, mas o reencontro entre o casal não é nada como Rudá esperava. Ainda sob efeito dos medicamentos administrados por Mavi, Viola reage com hostilidade e o acusa de traição. Me deixa em paz. Eu não mereço ajuda. Eu não valho nada. Eu sou uma mentira. Eu roubei a Luma. Não confunde minha cabeça, eu sou um blefe. Todo mundo me odeia, grita Viola, visivelmente abalada e confusa. Rudá tenta explicar que tudo aquilo é manipulação de Mavi, mas ela continua o atacando verbalmente. Eu sei quem você é, o Mavi me falou. Você é um bandido, matou gente, eu tenho medo de você. Você vai ter um filho com outra mulher, sua mulher lá de Portugal. Ela veio aqui, ela tá grávida. Você nunca pensou em mim. Vai embora, vai ficar com ela, me deixa em paz. Esbraveja Viola, deixando Rudá devastado. O desespero de Rudá em salvar Viola culmina em um confronto físico com Mavi. Durante a briga, os dois trocam socos violentos enquanto Viola assiste, confusa e com medo. Mavi, percebendo que pode perder o controle da situação, chama seus seguranças para retirar Rudá à força do local. Com Viola ainda sob os efeitos dos medicamentos e profundamente magoada com as revelações, Rudá enfrenta um dilema: continuar lutando para salvá-la ou aceitar que talvez tenha perdido o amor de sua vida. Enquanto isso, Mavi continua manipulando a situação, mantendo Viola como uma peça de seu plano maior. Depois de ser resgatada por Rudá e reagir com hostilidade, Viola entra em uma nova fase de sua jornada. Mesmo diante de sua recusa em aceitá-lo, Rudá se recusa a desistir e busca maneiras de provar seu amor e inocência. A batalha agora não é apenas para libertar Viola do bunker, mas também de suas próprias inseguranças e da manipulação de Mavi. Rudá percebe que a única maneira de salvar Viola e restaurar sua confiança é desmascarar Mavi de uma vez por todas. Ele decide investigar o hacker a fundo, com a ajuda de Luma e Iberê. Os três formam uma aliança inesperada, combinando os conhecimentos de Luma sobre o resort e a experiência de Iberê para infiltrar-se nos negócios escusos de Mavi. Durante a investigação, eles descobrem que Mavi não apenas manipulou Viola, mas também está envolvido em uma rede de crimes internacionais, incluindo lavagem de dinheiro e chantagem. Rudá percebe que derrotar Mavi não será fácil, mas está disposto a arriscar tudo para proteger Viola e limpar seu nome. Enquanto isso, Filipa não desiste de Rudá. Mesmo após o confronto no dia do casamento, a portuguesa permanece no Brasil, decidida a lutar por seus direitos e pelo futuro de seu filho. Ela busca apoio legal para forçar Rudá a reconhecer a paternidade e a oferecer suporte à criança. No entanto, Filipa começa a questionar as próprias ações. Ao passar mais tempo no Brasil, ela percebe que Mavi pode ter manipulado seus sentimentos para usá-la em seu plano contra Rudá. Em um momento de vulnerabilidade,
ela começa a repensar seu papel na história, o que pode levar a uma inesperada reviravolta. Enquanto Rudá e os outros tentam desmascarar Mavi, Viola luta internamente contra os efeitos dos medicamentos e as palavras manipuladoras do hacker. Sozinha no bunker, ela começa a ter flashes de memória que contradizem o que Mavi lhe disse. Esses momentos de clareza a ajudam a perceber que algo está errado. Viola decide confrontar Mavi diretamente, exigindo respostas sobre suas intenções. No entanto, o vilão usa isso como oportunidade para reforçar suas manipulações, convencendo-a de que Rudá e Luma estão conspirando contra ela. Esse confronto emocional leva Viola ao seu ponto de ruptura, mas também desperta nela uma força interior que havia sido suprimida. Enquanto Viola enfrenta seus demônios internos, Mavi acelera seus planos. Ele pretende usar Viola como moeda de troca em um acordo com uma organização criminosa, o que colocaria a vida dela em perigo iminente. Rudá, Luma e Iberê, agora cientes desse plano, elaboram uma estratégia arriscada para resgatá-la antes que seja tarde demais. No clímax dessa nova etapa, Rudá e sua equipe invadem o resort em uma operação cheia de suspense e ação. O bunker de Mavi é finalmente descoberto, mas não sem resistência. Mavi, ao perceber que está prestes a perder o controle da situação, decide usar Viola como escudo, colocando todos em uma situação de extremo risco. Nesse momento crítico, Viola finalmente recupera sua força e confronta Mavi cara a cara. Com uma mistura de coragem e desespero, ela consegue desarmá-lo temporariamente, dando a Rudá e aos outros tempo suficiente para agir. A cena é cheia de emoção, mostrando o crescimento de Viola como personagem e sua determinação em se libertar das garras de Mavi. Após o resgate, a história ainda está longe de terminar. Viola, agora livre, precisa enfrentar as consequências de tudo o que aconteceu. Ela e Rudá terão que trabalhar para reconstruir sua confiança mútua. Por outro lado, Mavi, mesmo derrotado, deixa uma série de problemas para trás. Seus aliados criminosos ainda estão à solta e suas ações terão repercussões que afetarão todos os personagens. Essa continuação abre portas para novos conflitos, explorando temas de redenção, confiança e a luta por justiça. O que acontecerá com Viola e Rudá agora que estão livres das manipulações? Philippa encontrará seu lugar na história ou continuará sendo um obstáculo? E Mavi conseguirá escapar das consequências de seus atos? A trama de Mania de Você atinge um momento crucial, onde o amor, o desespero e a traição se entrelaçam em uma narrativa que prende o público do início ao fim. A história de Viola e Rudá não é apenas sobre um romance interrompido, mas sim sobre como os segredos, as mentiras e as escolhas erradas podem afetar profundamente a vida das pessoas e daqueles ao seu redor. Viola, uma jovem que sempre buscou aceitação e felicidade, se vê envolvida em um turbilhão de emoções que vão desde o abandono até a manipulação psicológica. Sua decisão impulsiva de fugir do casamento a coloca em um caminho perigoso, onde sua força de vontade é testada ao extremo. Presa no bunker de Mavi, ela não apenas enfrenta os perigos físicos, mas também as armadilhas emocionais que o vilão arma contra ela. Dopada e vulnerável, Viola tem suas percepções distorcidas, tornando difícil distinguir a verdade da manipulação. Rudá, por sua vez, é um homem dividido entre o amor e as complicações de seu passado. A chegada de Philippa ao Brasil, trazendo a revelação de uma gravidez inesperada, não só ameaça sua relação com Viola, mas também o coloca em uma posição delicada, onde ele precisa lidar com as consequências de seus atos. A acusação de abandono e traição feita por Philippa ressoa profundamente, deixando uma mancha em sua reputação e criando uma barreira ainda maior entre ele e Viola. Mavi, o enigmático vilão, é o catalisador que movimenta todos esses conflitos. Com suas ações meticulosamente calculadas,
Ele se aproveita das fragilidades de cada personagem para alcançar seus próprios objetivos. Sua habilidade em manipular e controlar a situação faz dele uma figura poderosa e temida, mas também suscita a pergunta: até onde ele está disposto a ir? A história de Mania de Você vai além de um triângulo amoroso ou de um vilão astuto. Ela explora temas universais como o perdão, a redenção e a força para enfrentar os próprios erros. A luta de Rudá para salvar Viola, mesmo diante de sua rejeição e das acusações injustas, é um testemunho de seu amor genuíno. Ele se recusa a desistir dela, mesmo quando parece que tudo está perdido. Essa determinação o transforma de um homem comum em um verdadeiro herói. Viola, por sua vez, enfrenta sua própria batalha interna. Sua luta não é apenas contra Mavi, mas contra suas próprias inseguranças e medos. Ela precisa encontrar a força dentro de si mesma para superar a manipulação e enxergar a verdade. Seu caminho para a redenção é longo e doloroso, mas é também uma jornada de autodescoberta que pode transformá-la em uma mulher mais forte e confiante. Uma decisão inesperada vai virar a vida de Lady de cabeça para baixo e trazer uma sequência de reviravoltas dramáticas que prometem mexer com todos ao seu redor. Tudo começa quando Tomás, cansado da vida de luxo, resolve abrir mão da fortuna da avó, Berta, para viver de forma simples ao lado de Evelyn, que está grávida dele. A escolha do jovem não só surpreende a todos, como também ameaça os planos de Lady, que há tempos trama maneiras de explorar a riqueza da matriarca. Tomás anuncia que vai se sustentar sozinho e morar na comunidade carioca, uma decisão que causa um verdadeiro terremoto emocional em sua família, especialmente em Lady. A pilantra, que sempre contou com o dinheiro de Berta para sustentar seus próprios interesses, vê seu mundo desmoronar. Mais preocupante ainda é o fato de que Berta, tocada pela atitude nobre do neto, começa a considerar doar toda a sua fortuna para uma ONG. Essa possibilidade coloca em risco toda a estratégia de Lady, que entra em pânico ao perceber que sua fonte de riqueza pode desaparecer. Ao mesmo tempo, Isis, que tem sido vítima das chantagens de Lady, enxerga uma oportunidade inesperada de se livrar da vilã. Embora comemore discretamente a decisão de Berta, ela sabe que a situação pode se complicar ainda mais. Lady, por outro lado, enfrenta novos problemas ao tentar manter seu relacionamento com Shirley, que também faz parte de seus esquemas. A relação dupla e os jogos de manipulação colocam a vilã em uma posição cada vez mais frágil. Enquanto isso, Tomás continua determinado a mudar completamente de vida. Ele anuncia que desistirá da herança de Berta e, junto com Evelyn, decide ir morar na comunidade da Pedra Branca. Essa escolha, além de ser uma ruptura com seu passado de luxo, coloca Evelyn em uma situação desconfortável. A jovem, que precisa manter a imagem de boa moça, se vê em um dilema interno, já que não pode demonstrar seu verdadeiro desespero. Afinal, seus pais, Lady e Shirley, forçaram o namoro justamente para dar um golpe na família rica, utilizando a gravidez de Evelyn como uma arma para garantir o controle sobre a fortuna de Berta. A atitude de Tomás é vista como um sinal de maturidade por Berta, que decide apoiar o neto em sua busca por independência. No entanto, sua decisão de doar a herança para uma ONG deixa Lady ainda mais desesperada. Ela e Shirley tramaram meticulosamente para se infiltrar na mansão e garantir que Evelyn fisgasse o neto da milionária. Mas agora todos os seus planos estão em risco. A vilã tenta desesperadamente encontrar uma forma de reverter a situação, mas as coisas continuam a sair de seu controle. A nova vida de Tomás na favela também não será fácil. Ele e Evelyn se mudam para uma casa simples na comunidade da Pedra Branca, muito diferente do luxo que estavam acostumados. O jovem passa a trabalhar em um boteco para se sustentar, começando do zero. Essa mudança é um choque para Evelyn, que, apesar de tudo,
precisa fingir estar satisfeita com a situação. A casa, descrita como um muquifo, causa repulsa em Lady, que faz questão de visitar a filha para expressar sua indignação. Ela chega a já afirmar que o bisneto de Berta nascerá em um lugar imundo e infestado de baratas gigantes, deixando claro seu descontentamento com a nova realidade. Apesar das dificuldades, Tomás permanece firme em sua decisão. Ele acredita que essa mudança é necessária para encontrar um propósito verdadeiro em sua vida, longe das sombras da fortuna da avó. Sua determinação e coragem acabam conquistando a admiração de alguns, mas também despertam a fúria daqueles que dependem de Berta para manter seus próprios interesses. Enquanto Lady tenta desesperadamente salvar seus esquemas, outros personagens também enfrentam dilemas. Isis, por exemplo, começa a ponderar até onde está disposta a ir para se livrar de Lady. Ao mesmo tempo, Shirley, cada vez mais envolvido nas tramas da vilã, começa a questionar se vale a pena continuar ao lado de Lady ou se é hora de buscar um caminho diferente. A decisão de Tomás não apenas redefine sua própria trajetória, mas também desencadeia uma série de eventos que prometem transformar para sempre a vida de todos os envolvidos. Com a herança de Berta ameaçada e os esquemas de Lady desmoronando, o palco está montado para um confronto inevitável entre os personagens, onde cada um precisará decidir até onde está disposto a ir para proteger seus interesses. Será que Tomás conseguirá seguir em frente com sua nova vida? Ou será arrastado de volta para o mundo de manipulações e intrigas que deixou para trás? E Lady, conseguirá reverter a situação a seu favor ou finalmente pagará o preço por suas ações? A trama, repleta de reviravoltas e conflitos emocionais, promete momentos de tensão e surpresas. A determinação de Tomás e o desespero de Lady são apenas o início de uma história que promete desafiar as relações familiares, revelar segredos ocultos e testar os limites de cada personagem. No centro de tudo está a fortuna de Berta, um símbolo tanto de poder quanto de destruição, que continuará a influenciar os destinos daqueles que dela dependem. A decisão de Tomás de abandonar a fortuna da avó e buscar uma vida simples na comunidade da Pedra Branca não apenas marca um ponto de virada em sua trajetória, mas também expõe as fragilidades e interesses ocultos de todos ao seu redor. Essa escolha, aparentemente individual e altruísta, atua como um catalisador que afeta diretamente cada personagem, revelando o melhor e o pior de suas intenções. Por um lado, a coragem de Tomás desafia os valores da família, mostrando que riqueza e status nem sempre trazem felicidade. Ele acredita que viver de forma honesta e independente é o verdadeiro caminho para encontrar sentido em sua vida. Apesar das dificuldades que enfrenta na favela, como a precariedade do ambiente e o trabalho duro no boteco, Tomás demonstra uma resiliência inspiradora, destacando que sua transformação é mais do que física, é também emocional e moral. Ele está determinado a construir um futuro que não dependa do dinheiro de Berta, mas sim de seus próprios esforços e do amor que sente por Evelyn. Por outro lado, sua decisão também evidencia o lado sombrio de personagens como Lady e Shirley, que, motivados pela ganância, veem seus planos desmoronarem. Lady, que dedicou anos a elaborar estratégias para explorar a fortuna de Berta, se encontra à beira do colapso ao perceber que tudo pode ser perdido. Sua visita à comunidade, marcada pelo choque e pela indignação, simboliza o abismo entre sua visão de mundo e a nova realidade de Tomás. Ela não apenas despreza as condições em que o neto da milionária viverá, como também se desespera ao perceber que seus próprios interesses estão cada vez mais ameaçados. Evelyn, por sua vez, vive um dilema interno profundo. Forçada pelos pais a manter o relacionamento com Tomás para garantir o golpe da barriga, ela se vê presa entre as expectativas da família e sua nova realidade. Mesmo horrorizada com as condições da casa e da favela,
Ela precisa esconder seus sentimentos e continuar fingindo ser a parceira ideal. Seu sofrimento silencioso reflete a complexidade de sua posição, dividida entre o amor que sente pelo filho que espera e a pressão esmagadora de sua família. Berta, a figura central da fortuna que movimenta todos os conflitos, também passa por uma transformação significativa. A atitude de Tomás a faz reconsiderar suas prioridades e enxergar sua riqueza como uma oportunidade de fazer o bem. A ideia de doar sua herança para uma ONG não apenas reforça sua admiração pelo neto, mas também provoca um impacto profundo na dinâmica familiar. Sua decisão, caso concretizada, não apenas anula os planos de Lady, mas também desafia os demais membros da família a repensarem suas próprias motivações. Além disso, outros personagens como Isis e Shirley enfrentam desafios que testam seus limites. Isis, que vive sob a sombra das chantagens de Lady, enxerga na reviravolta uma oportunidade de finalmente escapar das garras da vilã. Já Shirley, que sempre foi cúmplice de Lady, começa a perceber que seus atos podem ter consequências irreversíveis, levando-o a reconsiderar até onde está disposto a ir para sustentar suas ambições. No centro de tudo está a comunidade da Pedra Branca, um cenário que, apesar de ser marcado por dificuldades, representa um espaço de transformação e aprendizado. Para Tomás, ela simboliza a liberdade e a autenticidade que buscava. Para Lady, é o retrato do fracasso e da perda de controle. E para Evelyn, é um desafio que a força a questionar suas prioridades e suas reais intenções. A história de Tomás e sua decisão de abrir mão da fortuna da avó transcende o simples ato de renunciar ao dinheiro. É uma narrativa sobre valores, escolhas e as consequências que elas têm na vida de cada pessoa ao seu redor. É sobre como a busca por autenticidade pode desestabilizar sistemas de poder e manipulação, e sobre como, em meio às adversidades, surgem oportunidades de crescimento e redenção. Robson será protagonista de um momento humilhante em Mania de Você, que vai expor ainda mais sua postura tóxica e machista. Ele será nocauteado de maneira emblemática e passará por um vexame inesquecível diante de Fátima e Volney, seu vizinho, que não suportará as atitudes absurdas do gerente do restaurante Maresia. A confusão começa quando Robson destrata Fátima de forma cruel, na frente de Volney, que decide intervir e tomar uma atitude firme. Sem hesitar, o hacker, conhecido por sua postura geralmente tranquila, perde a paciência e desfere um soco tão forte em Robson que ele cai no chão, atordoado. Nunca mais fala assim da Fátima, tá entendendo? Covarde, exigirá Volney, demonstrando indignação ao ver a maneira como Robson tratava da esposa, sem respeito ou consideração. A cena ocorrerá em frente à casa de Fátima, onde o hacker terá ido para lembrar à amiga de sua irmã de criação que ela havia prometido tocar Chopin para ele, mas ainda não cumprira a promessa. O encontro, inicialmente amistoso, toma um rumo inesperado e se transforma em um episódio de tensão e revelações. Ao chegar, Volney encontra Fátima na porta e aproveita para reforçar o pedido, sempre com sua atitude educada e apaixonada por música clássica. Eles acabam seguindo juntos para o porão da casa, onde o piano está guardado. O ambiente, que deveria ser de harmonia e descontração, logo se torna palco para uma cena de puro desconforto e violência verbal. Enquanto Volney e Fátima conversam tranquilamente sobre música, Robson surge de repente furioso, dando início a mais uma demonstração de seu comportamento abusivo. "Ah não, de novo isso não! Você não desiste, cara!" Disparará Robson ao ver o vizinho com sua esposa. Sem esconder sua irritação, Volney responde com firmeza: "Eu desistir de música boa de uma pianista tão talentosa? Nunca, nunquinha." A réplica deixa Robson ainda mais alterado.
ele parte para ofensas e insinuações, mostrando toda a sua toxicidade. Você é muito sonso. O que você está querendo com essa coitada? Se divertir, tirar um sarro. Fátima, assustada e humilhada, tenta intervir, implorando ao marido que pare com as agressões verbais. No entanto, ele a ignora e continua seu show de desprezo, chamando-a de idiota e acusando Volney de estar brincando com seus sentimentos. É nesse momento que Volney, já sem paciência, exige respeito. Não fala assim com ela. Robson, no entanto, eleva ainda mais o tom, insinuando que o hacker seria o admirador secreto que estava enviando bilhetinhos para Fátima, alimentando as ilusões dela. Volney, que até então tentava manter a calma, perde o controle ao ouvir essas acusações e desfere um soco certeiro no rosto de Robson. O golpe é suficiente para derrubar o gerente no chão, expondo sua fraqueza não apenas física, mas moral. Mesmo caído, Robson continua a humilhar Fátima, que, em um gesto de humanidade, decide ajudá-lo a se levantar, mesmo após todo o sofrimento que ele causou. Você pode ir na delegacia da mulher. Eu levo você, Fátima, sugerirá Volney, genuinamente preocupado com a segurança dela. No entanto, Fátima, ainda temerosa e sem forças para lidar com o caos, pede para que o hacker vá embora. Tá bom, pode deixar que eu saio sozinho, responderá Volney, respeitando o pedido dela, mas deixando claro seu descontentamento com a situação. Sozinha com Robson, Fátima tenta ajudá-lo, mas é recebida com mais agressões verbais. Não enche, Fátima, vem agora dar uma de boazinha, sua cretina. Por essa você me paga, gritará Robson, revelando o quanto é incapaz de reconhecer os próprios erros e mudar sua postura. A cena, além de revelar a toxicidade do relacionamento entre Fátima e Robson, também aprofunda a personalidade de Volney, que mesmo diante da humilhação e das agressões, mantém sua postura de apoio e respeito por Fátima. O episódio deixa claro que a relação entre Fátima e Robson está insustentável, e muitos telespectadores começarão a torcer para que ela encontre forças para romper esse ciclo abusivo. Por outro lado, Volney surge como um contraponto, alguém que respeita Fátima e reconhece seu talento e valor, mesmo que a relação deles seja puramente platônica. O desenvolvimento dessa trama promete trazer ainda mais reviravoltas, explorando os desafios enfrentados por Fátima ao tentar lidar com um marido abusivo e encontrar apoio em pessoas que realmente se importam com ela. Além disso, o episódio abre caminho para reflexões importantes sobre violência doméstica, relações abusivas e a necessidade de empatia e respeito nas interações humanas. O público certamente ficará ansioso para acompanhar os próximos desdobramentos dessa história intensa e emocionante. Robson será o centro de um episódio dramático e revelador em Mania de Você, marcando um dos momentos mais tensos da novela. Seu comportamento abusivo e violento atingirá novos níveis, colocando em evidência a relação tóxica que mantém com Fátima. Em contrapartida, Volney, o hacker gentil e apaixonado por música, será o herói inesperado que desafiará a postura do gerente do restaurante Marésia, culminando em um desfecho que promete impactar os telespectadores. Tudo começa quando Robson, dominado por ciúmes e pela necessidade de controle, destrata Fátima publicamente em frente a Volney. A situação constrangedora gera a revolta do vizinho, que, decidido a não se calar diante da injustiça, intervém de forma contundente. Nunca mais fala assim da Fátima, tá entendendo? Covarde! Grita Volney, antes de desferir um soco potente que derruba Robson no chão. Esse confronto físico é apenas o ápice de uma tensão que vinha crescendo. Antes disso, Volney havia se encontrado com Fátima na porta da casa dela para lembrar de sua promessa de tocar Chopin. O hacker, sempre educado e com um tom amistoso, sugeriu que fossem ao porão da casa, onde o piano estava, para uma conversa tranquila sobre música clássica.
mas o que deveria ser um momento de paz rapidamente se transformou em um cenário de hostilidade com a chegada intempestiva de Robson. "Ah, não, de novo isso não! Você não desiste, cara!" esbraveja Robson ao encontrar Volney com sua esposa. A resposta de Volney, carregada de ironia e firmeza, é um golpe direto no orgulho do gerente. Eu, desistir de música boa, de uma pianista tão talentosa? Nunca, nunquinha. A réplica inflama ainda mais a ira de Robson, que passa a acusar Volney de segundas intenções. Ele insinua que o hacker está brincando com os sentimentos de Fátima, lançando ofensas degradantes tanto a ela quanto ao vizinho. Fátima tenta inutilmente intervir e apaziguar os ânimos. "Coisa feia é o que esse mané tá fazendo com você. Não tá vendo que ele só quer tirar uma com a sua cara, sua idiota?" Swinga Robson, ignorando os pedidos da esposa. As palavras cortantes mostram a profundidade de sua toxicidade e revelam como ele usa a humilhação para exercer poder sobre ela. Diante desse cenário, Volney não consegue mais se conter e exige que Robson pare. "Ah, será que é você que é o tal admirador secreto que tá mandando bilhetinho para ela?" Para os telespectadores, o episódio levanta reflexões profundas sobre a importância de reconhecer e combater relacionamentos abusivos. O dilema de Fátima é real e complexa. Mesmo diante de tantas humilhações, ela ainda hesita em tomar uma atitude definitiva, o que demonstra o poder que um relacionamento tóxico pode ter sobre uma vítima. Além disso, a narrativa reforça o papel dos amigos e vizinhos em situações de abuso. Volney, mesmo sendo um personagem secundário na trama, se torna um catalisador para mudanças, trazendo à tona a necessidade de apoio e solidariedade. Sua atitude pode não ter sido ideal aos olhos de todos, mas é um grito de justiça e empatia em meio a tanta dor e opressão. Os próximos capítulos prometem abordar as consequências desse confronto. Fátima conseguirá romper o ciclo de abuso? Volney continuará ao lado dela, oferecendo apoio? E Robson enfrentará alguma punição por seu comportamento desprezível? Essas questões deixarão o público ansioso por respostas, enquanto a trama se aprofunda nos desafios e nas nuances das relações humanas, tocando em temas como respeito, dignidade e coragem para mudar.